Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estamos mais uma aula, essa aqui é a nossa quarta aula sobre legislação educacional. Primeiramente, eu vou me apresentar, eu sou a professora Jennifer, professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional, faço parte da equipe Concurseiros da Educação. Convido vocês a se inscrever no canal, se vocês não é inscrito, ativar o lembrete das próximas aulas que vão vir, que já estão aí para vocês, ok? Baixar o material dessa aula aqui, que tá na descrição do vídeo, para que você acompanhe em primeira mão comigo. Venha comigo acompanhar. Olha aqui na tela, pessoal. Questões de BNCC, Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é, voltando aqui para minha tela rapidinho antes de a gente adentrar as questões, a Base Nacional Comum Curricular é um documento obrigatório. As legislações, elas são obrigatórias. Então, os sistemas de ensino precisam seguir, de fato, as legislações. E a Base Nacional Comum Curricular, ela vai subsidiar, ela vai dar auxílio para que os sistemas de ensino, as escolas, os professores, a comunidade em geral, elas possam ali fazer o seu planejamento curricular ali, os conteúdos. Então, ela é um conjunto ali de legislação obrigatória, ok? Então, vamos para a primeira questão. Ano de 2024, professor pedagogo aí. A Base Nacional Comum Curricular destaca um elemento imprescindível. Olha só, imprescindível, né? Que não deve ser dispensado, né? Olha essa palavra aí. Que deve ser tomado com o início de um trabalho pedagógico que visa estimular o pensamento crítico, lógico e criativo, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com as diversas produções culturais, de fazer o uso das tecnologias de informação e comunicação, possibilitar aos alunos ampliar sua compreensão sobre si mesmo, o mundo natural e social, das relações dos humanos entre si e com a natureza. Tá falando de quê, pessoal? Hein? Isso daqui tá falando de quê? Olha só, quando eu falo aí sobre o pensamento crítico, lógico, criativo, quando eu falo de fazer perguntas e de avaliar, resposta, argumentar, de interagir, então eu preciso entender quais são, né, esses elementos falados dentro da BNCC. Então vamos começar de baixo para cima para a gente ver melhor as questões, ok? Na letra D, fala o seguinte: da criação de um ambiente pedagógico voltado para a socialização do senso comum em detrimento da ciência. Gente, olha só outra palavra para vocês anotarem aí. O que significa em detrimento? É ao contrário, né? Ao contrário da ciência, ou dispensando, né? Por exemplo, e aí a gente pode colocar aqui, ó, dispensando, né? Ou seja, ele quer dizer que é ao contrário, ou dispensando, ok? Então, essa palavra deixou errado aí a nossa questão, né? Porque não é em detrimento à ciência, não. Os dois, eles vão estar articulados, tá? Os dois vão estar articulados. Então, tanto o senso comum como a ciência vão estar articulados. O que é senso comum? Senso comum é aquilo que eu acho, eu acredito, de acordo com a minha opinião. E o que é a ciência? A ciência é aquilo que ela comprovadamente ela prova que aquilo existe, que aquela pesquisa foi realizada. Então, na educação também, tá? Então, as experiências dos alunos também vão ser levadas em consideração, não só os conhecimentos científicos, mas o senso comum também, ok? Então, aqui, ó. Então, por isso essa daqui ela ficou errada. Letra C, da capacidade de impor a disciplina e distribuir punições para as crianças. A gente vai punir as crianças, não, né? Então, não é punir, é ter autoridade para que eles consigam compreender, para que haja um relacionamento de respeito e harmonia e uma interação interpessoal e intrapessoal com as crianças, mas não para o objetivo que seja punição. Então, a letra C é errada. Do nível de conhecimento didático pedagógico das crianças, né? Então, aí a gente fica entre a alternativa A e letra B. E aí que você entra e precisa entender. Professor, essas duas eu acho que tá errado, é certa. A letra A e a letra B, elas parecem que está certa, mas qual é a que está mais focada, que está mais centralizada com o que diz a BNCC aí nesse enunciado? Quando ele fala do pensamento crítico, lógico, criativo, de perguntas, de argumentar, ele quer que a criança ela consiga argumentar,
fale resposta, que ela consiga interagir, ampliar sua compreensão sobre si mesmo, ampliar, que o aluno ele consiga ampliar, se entender. É por isso que a gente tem muito, desde a educação infantil, a temática sobre a identidade, de trabalhar o eu, né? Quem sou eu, quantos anos eu tenho, quem é minha família. Então, a identidade, a relação de identidade, o aluno ele vai aprender sobre o seu eu desde a educação infantil. Então, a BNCC, ela traz muito sobre essa ideia também, né? Sobre o mundo natural, sobre o o mundo social, das relações entre os humanos, entre si e com a natureza. Tudo isso está vinculado com os conteúdos propostos pela Base Nacional como curricular. Então, aqui, ó, na letra B, está falando sobre o conhecimento didático-pedagógico da criança. Então, aqui está muito específico, está falando só sobre o conhecimento didático da criança. E eu não falei só isso. Aqui eu falei sobre várias coisas, né? Eu falei, então, das diversas experiências das crianças. Eu falei das suas memórias, do seu pertencimento, das interações, né? A gente falou aqui, ó, relações humanas, né? A gente está falando de interação com as mais diversas tecnologias. Então, aqui o nosso gabarito fica com a letra A, ok? A letra A é o nosso gabarito aí, porque está de acordo com a BNCC, ok? Não é somente o conhecimento didático-pedagógico, é o conhecimento de mundo da criança, é a relação com o outro, a relação do seu entendimento consigo mesmo. Então, tudo isso vai ser trabalhado dentro dos conteúdos propostos pela BNCC para que as escolas elas consigam também desenvolver seu currículo com base nessas experiências aí, ok? A primeira questão, letra A. Vamos para a próxima questão. A segunda questão do ano de 2004, monitor pedagógico. Então, até monitor pedagógico precisa saber sobre a BNCC. Então, vai dizer o seguinte, segundo a Base Nacional Comum Curricular, na primeira etapa da educação básica, qual é a primeira etapa da educação básica, pessoal? Educação infantil, né? E de acordo com eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeira, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver, devem ser assegurados quantos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Gente, aqui você não tem para onde correr, aqui você precisa saber o que está descrito lá na BNCC, o que está descrito lá na página 38 da BNCC, que trata sobre a educação infantil, sobre os eixos estruturantes aí. Então, ó, quando se fala de BNCC, sobre os eixos estruturantes, são 6, ok, pessoal? São 6 os eixos estruturantes. Olha aqui, ó. A nossa segunda questão fica a letra C, ó. Eu coloquei aqui para que vocês anotem, para que vocês voltem depois no material, ok? Na página 38 da BNCC. Então, quais são os eixos? Os eixos estruturantes da educação infantil é conviver, brincar, né? Participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, todos esses daqui são eixos estruturantes da BNCC, ok? Vinculado à educação infantil. Então, a nossa segunda questão ficou a letra C. Olha só a nossa terceira questão aí. Então, você precisa estar preparado para tudo. Tanto para você responder uma questão pequena que a gente viu aqui, né? A gente viu questão de certo ou errado, questão de múltipla escolha e também questões com textos muito longos. Se você já sabe, se você ainda não sabe qual é a banca que vai fazer a prova do seu concurso, não tem em mente, não sabe, o edital ainda não abriu, mas você quer se preparar, né? E você pretende se preparar aí para fazer várias provas de concurso na área de educação, não somente uma. Você precisa entender e treinar os diversos modelos, questões de certo e errado, questão de múltipla escolha, questão com bastante texto, questão que as legislações vão pedir os artigos. Então, você precisa, de fato, além de estudar, você fazer muita questão. Então, o meu recado é que você responda muitas questões, estude mesmo a teoria, pegue mesmo a lei seca para que vocês possam compreender. É claro que aqui no canal do YouTube dos Concurseiros da Educação vocês vão entender de uma forma mais dinamizada, né? Mais lúdica e articulada, e vocês vão conseguir entender e não somente ter medo dessas leis aí. Então, a nossa terceira questão, ano de 2024, ela vai dizer o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo. Gente, tudo aquilo que é normativo é porque é obrigatório, ok? Então, tudo que é uma norma deve ser seguido, então é obrigatório. Que define o conjunto orgânico e expressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, a BNCC ela serve para quê? A BNCC ela vai subsidiar, ela vai dar apoio
para que as escolas elas elaborem os seus currículos, os seus conteúdos de acordo com a BNCC. É a BNCC que vai dizer que vai ter matemática, ciência, geografia, linguagem, quais são as áreas de linguagens que vão estar lá. Então, tudo isso, esse é o objetivo da nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, ela diz o seguinte, a resolução número 2 de 22 de dezembro de 2017 institui e orienta a implantação da Base Nacional Curricular a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito. Então, quer dizer que a minha BNCC ela vai ser só para as etapas? Não. Aqui já está bem explícito que a BNCC ela vai servir também para as modalidades no âmbito da educação básica. Então, olha só. Da educação básica é o que, professora? A educação básica vai da educação infantil até o ensino médio. Então, a BNCC ela vai cobrir, né, ela vai subsidiar os conteúdos de toda a educação básica. Com base nas legislações vigentes, no texto da BNCC e na resolução que institui, assinale a alternativa correta, né? Lembrando, pessoal, que às vezes a banca ela vai querer a alternativa errada. Aqui ela quer a alternativa correta, eu tenho que prestar bastante atenção nisso, ok? Então, aqui, ó. Na BNCC, no ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado em 3 linguagens: artes visuais, música e teatro, né? Então, ele vai dizer aí. Então, olha só, vamos ver as próximas questões para ver qual é que está mais de acordo com a BNCC, ok? A Constituição Federal de 1988 não determina a necessidade de serem fixados conteúdos mínimos para ensino fundamental? Não determina? É claro que sim. Né? A Constituição, desde a nossa Carta Magna, a nossa primeira lei, né? A Constituição atualizada, claro, em 88, a última atualização, né? De serem fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Ela vai determinar assim. Então, desde a Constituição já se prevê conteúdos aí para o ensino fundamental e até nas nossas legislações atuais aí. Então, a questão ela ficou errada por causa disso aqui, ó. Não determina, ok? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Não. Isso aqui deixou errado. Ó, não determina. Aqui. Vamos para a letra C. A BNCC é referência nacional aprovada exclusivamente para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas da educação básica. Tá dizendo que a BNCC, ó, ela vai servir somente... Então, na escola particular, ela não vai seguir a BNCC. Quer dizer que a escola particular, ela mesma pode inventar. Ela pode inventar que, por exemplo, no segundo ano, não vai ter língua portuguesa. Ah, não quero língua portuguesa no meu conteúdo, né? Não quero língua portuguesa. Então, não. Gente, então, a BNCC, ela vai ser para toda nossos sistemas, tanto público como privado. Então, ela é uma legislação pública e é uma legislação que vai ser privada também, né? Então, ela vai estar adentrada ali, ok? Então, olha só, então aqui ficou errada essa palavra exclusivamente, olha só, pegadinha de prova. Gente, tô mostrando aqui as pegadinhas de prova para vocês, olha só. Exclusivamente não. Quando eu falo exclusivamente, eu quero dizer que ela só vai atender aquilo. Então, a letra C está dizendo que a BNCC vai atender, ela vai subsidiar somente as escolas públicas. Não, né? Então, ela é na escola pública e na escola privada. Vamos aqui na letra D, que aqui diz a nossa letra D. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados exclusivamente na área de literatura e história. Não é exclusivamente, pessoal, é preferencialmente. Quer dizer que a cultura afro-brasileira ela vai estar só na literatura e na história, na área de conhecimento? Não, é preferencialmente, mas elas podem sim estar articuladas com os outros conteúdos também. É aí que entra a parte da interdisciplinaridade. É a parte que eu, por exemplo, posso estudar a língua portuguesa e matemática juntos, né? Então, aqui, ó, é preferencialmente, ok? Eu vou colocar aqui, ó. Pegadinha de prova, exclusivamente não. Aqui o certo seria preferencialmente. Aqui, ó. Preferencialmente. Nas áreas de conhecimento da literatura e história. E também tem outras também que a gente vai aprender. Que é preferencial ao invés de exclusivamente, é preferencial, ok?
Agora aqui, na letra E, na BNCC, o ensino médio está organizado em 4 áreas do conhecimento. Então, aqui vocês precisam saber mesmo. Aqui não tem como decorar, ou não tem como improvisar. Então, é exatamente isso, pessoal. O ensino médio, ele está organizado ali. Bora ver? Ó, aqui, ó, letra E. O ensino médio está organizado em 4 áreas do conhecimento. Ok? Vamos entender quais são essas áreas? Está aqui, ó. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas. Aí o pessoal fala, pessoal que não viu a BNCC ainda, e cadê? Onde é que está a arte? Onde é que está o ensino religioso? Onde é que está a educação física? Gente, está dentro dessas áreas do conhecimento, ok? Por exemplo, na área de linguagens, nessa primeira área aqui de linguagens, ó, a primeiro item, nessa primeira área de linguagens está o quê? Está a língua portuguesa, está a educação física, está a língua inglesa, ok? Dentro da área de linguagens ali, né? Aí tem a área de ciências humanas e ciências da natureza também. Então, isso são os blocos e tem os subblocos que estão dentro delas, ok, pessoal? Então, os componentes curriculares, eles estão dentro dessas áreas do conhecimento. Como eu dei o exemplo da área de linguagens. Dentro da área de linguagens está a língua portuguesa, a língua inglesa e a educação física, por exemplo, né? Então, olha só, a nossa terceira questão, ficamos com a letra E, o gabarito, porque é isso mesmo, o ensino médio, ele está organizado em 4 áreas do conhecimento, letra E. A nossa banca objetiva, professor de educação infantil, né? Então, professor de educação infantil vai dizer o seguinte: a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. A gente sabe, né, que a educação infantil, as crianças perguntam muito, né? Pergunta demais. Ó, o menino para perguntar, é os meninos que tá na educação infantil. Professor de educação infantil tem que ter paciência, né, pessoal? Então, é isso. Então, a BNCC, pensando nisso, né, pensando nessas crianças, vão falar que a gente deve promover justamente essas experiências para que as crianças, elas possam manipular objetos, né, aquelas crianças que estão desde a creche, investigar, explorar seu entorno. O que isso significa? Ah, vamos ali, ó, na horta, né, lá na escola, a maioria das hortas da escola tem horta, vamos ali ver a horta, a plantação, tudo isso, né? Curiosidades, como é que a plantinha cresce, como é que a plantinha nasce, o que a gente faz para ela sobreviver. Então, olha só como essas coisas. Então, a gente pensa, a maioria dos pais fala, meu filho só vai, não vou matricular meu filho na educação infantil, não, que ele só vai para brincar, né? Então, a maioria dos pais pensam dessa forma, né? E muitas vezes nem valoriza o profissional da educação infantil. E a educação infantil, ela é a base de tudo, né? É aquele seu primeiro contato que a criança ela vai ter com o mundo externo, né? Ela tá acostumada ali, está dentro do seio familiar, né, dos amigos e tudo mais, mas ela não consegue compartilhar um objeto, ela não consegue interagir com outra criança, ela é uma criança muito ali isolada. Então, na educação infantil vai ser trabalhado todos esses campos de experiências da criança, todas as áreas de aprendizagem dela. Então, olha só. Então, é por isso que a BNCC, ela trouxe fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Então, a gente precisa saber aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o que são essas curiosidades e indagações? Quando se fala de campos de experiências, né? A BNCC se chama campos de experiências a essas curiosidades e indagações. Então, letra A, traços, sons, cores e formas, né? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Eu vou ler aqui com calma, gente, porque só pra gente perceber aqui, ó, as palavras que eu grifei. A educação infantil, o que a criança vai ter que observar? Manipular objetos, ela vai investigar, ela vai ter curiosidade e indagações, consultar fontes de informação, né? Quando eu falo manipular objetos aqui, investigar aqui, eu já consigo aqui, ó. Traços, sons, cores e formas. Isso aqui ela consegue manipular objeto com traços, sons, cores e formas. Letra B, espaço, tempo, relações, quantidades e transformações, né? Quantidades, relações e transformações. Bora ver aqui, ó. Escuta, fala, pensamento, imaginação. Isso aqui eu não consigo pegar também.
corpo, gesto e movimento. Então, qual é um campo de experiência voltado com o que está escrito aqui, ó? Ó, nossa letra B. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, a nossa alternativa correta aqui, ó, é a letra B. Quando eu falo de promover experiência, eu estou falando de relações e transformações. Quando eu estou falando de investigar, de consultar fontes, eu estou falando de transformações, ok? Então, o campo de experiência que está vinculado com o que está descrito aqui, ó, é espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Está lá na página 42 da nossa BNCC, ok? Então, no portal lá do MEC, vocês têm acesso à BNCC, ok? Na página 42, então vai falar basicamente isso, ó. As crianças também demonstram curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, fenômenos atmosféricos, animais, plantas, né? Então, e o mundo sociocultural. Então, tudo isso aqui está vinculado com o campo de experiência, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Ok, pessoal? O gabarito da número 4 é letra B. Indo aqui para número 5, olha a palavra aí que a maioria do pessoal, quando chega lá no final, não lê. O exceto, por exemplo. A palavra exceto quer dizer que é a alternativa errada, ok? O exceto. Então, aqui, ó, professor de artes. Então, a BNCC, ela cai para todos os cargos da área da educação, ok? Então, vamos ver aqui, ó. A área linguagem. Lembra que eu já falei para vocês sobre a área linguagens, né? Para ver se vocês lembram aí, coloquem aí nos comentários quais são, qual desses componentes curriculares vão fazer parte da área de conhecimento de linguagem. Lembra que eu falei sobre a língua portuguesa, linguagem, língua inglesa também, né, a área de linguagens. Vou falar sobre a educação física, né? Então, e vou falar, esqueci de uma que eu não falei antes, a artes também, é uma área de linguagem. Então, já que eu falei que a língua portuguesa faz parte, que a educação física faz parte, a língua inglesa faz parte, a arte faz parte, qual é a que sobra? Sobra para mim um ensino religioso, né? Então, aqui, ó, deixa eu colocar na canetinha, ele quer saber qual é a alternativa que não faz parte da área de conhecimento de linguagens. Vamos ver? É a letra E, o ensino religioso. Ele não entra na parte de linguagens, ok? Todas essas daqui, elas entram. Língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa. Está dentro da linguagem, ok? E isso está descrito lá na página 27 da BNCC. Você vai encontrar para você estudar mais a fundo depois, ó. Língua inglesa, portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, ok, pessoal? Nossa quinta questão, gabaritando aí, letra E. A nossa questão número 6, para professor de referência integral, vai dizer o seguinte. Vou botar aqui no meu marcador novamente. Uma das maiores mudanças da BNCC, deixa eu botar eu vou botar outra cor, botar o amarelo. Que é uma das maiores mudanças da BNCC para o componente de língua portuguesa, olha só. O componente de língua portuguesa faz parte de que área do conhecimento? Faz parte da área de linguagens. E os campos de atuação em praticamente a mesma importância dos eixos temáticos na organização dos objetivos e habilidades que devem ser desenvolvidos durante todo o ensino fundamental. Olha só. De forma geral, sua principal contribuição ao documento é demandar protagonismo dos alunos, mesmo dos anos iniciais, deixando bem clara a necessidade de contextualizar as práticas de linguagem. Gente, as práticas de linguagem, elas vão estar presentes na educação infantil, tá? Sim, mas ela vai estar mais vivenciada, de acordo com a BNCC, a partir do ensino fundamental e dando continuidade no ensino médio também. Quais são as áreas de linguagem, pessoal? Vamos lembrar aqui? São a língua portuguesa, a língua inglesa, educação física e artes, né? Isso faz parte dentro das áreas de linguagem aí. Então, a nossa alternativa aqui, ela ficou correta, ok? Correta, é isso mesmo. Vamos para a nossa sétima questão. A nossa sétima questão aí, ela vai dizer que a Base Nacional Comum Curricular tem como um de seus objetivos promover a formação continuada dos educadores para melhorar a qualidade da educação e reduzir as desigualdades. Tá muito bonita, é isso mesmo, gente, ó.
a BNCC, ela fala justamente sobre essa formação continuada. O que é, professora, formação continuada? Quer dizer, você, professor, nunca deixa de estudar, infelizmente, né? Você nunca vai deixar de estudar, mas claro, para entregar o melhor para o seu aluno. Então, a formação continuada, ela vai existir. O professor, enquanto ele está na prática docente, precisa estar em constante formação continuada, e isso vai vincular para a melhoria da qualidade da educação e para reduzir as desigualdades também. Ok? Então, a nossa questão ficou certinha. E aonde que vai estar descrito isso? Lá na nossa BNCC, ok? A nossa 8ª questão fala sobre o que é correto afirmar dentro da BNCC. Aqui, ó, nossa BNCC. A letra A fala que a BNCC é uma forma de acesso aos conteúdos. É uma forma de acesso aos conteúdos, mas não precisa ser consultada. Como assim? A BNCC... Eu vou acessar os conteúdos, mas não preciso consultar ela. Claro que eu preciso. A BNCC, ela é um referencial curricular, né? Ela é uma base nacional comum curricular. Olha, currículo. Quer dizer, o currículo não é aquele... Não estou falando do currículo que você entrega para as empresas. O currículo na área educacional está voltado para os conteúdos que as escolas, todos os sistemas de ensino precisam estudar. Então, a BNCC, ela vai dizer que você precisa... que a matemática, ela tem que estar presente nas escolas, que as linguagens precisam estar dentro das escolas, que as ciências da natureza, que as ciências humanas. Então, tem que sim, todo profissional da educação precisa estar atrelado à BNCC e às escolas também. Professora, mas a BNCC tem 600 páginas, como é que eu faço para estudar? Pessoal, olha só, inclusive é a legislação maior que existe, a BNCC, né? Tirando a Constituição Federal, mas a Constituição Federal você vai estudar ali, né? Só o artigo 205 a 214, né? Ali, então. Mas a BNCC, você não precisa estudar as 600 páginas. Quais são as páginas principais? As páginas principais é você estudar as competências gerais da educação básica, né? Sobre a educação infantil, o ensino fundamental ali, e a parte de linguagens também. E você que é da área mais específica, aí você vai adentrar de acordo com essa área. Se você era da área da educação física, você entra lá na página que fala sobre o conteúdo de educação física, ok? Então, é isso aí, olha só, vamos ver aqui. Então, não precisa ser consultada, aqui ela fica errada, ok? Não, esse não deixou o item errado, porque ela precisa sim ser consultada, ela é normativa, ela é uma obrigatoriedade, ela é uma lei a ser seguida. Então, vamos aqui para letra B. Trata-se da Base Nacional Comum Curricular, dispositivo e aparato legalmente constituído na educação nacional. Então, essa daqui já está me dizendo que é o gabarito. Vamos nas próximas alternativas, depois a gente volta para essa aqui. Essa sigla não existe. Como assim, gente? Essa sigla, já pensou? O professor falar que essa sigla não existe, a BNCC, né? Você pode não entender o que é a BNCC, mas falar que ela não existe, né? Então, só um profissional de outra área não ia saber que a BNCC existe na área da educação. É errado, né? Então, aqui, ó. Aqui, ó. Não deixou errado aqui, ó. Não existe. Pegadinha de prova. A BNCC não tem validade nacional. Olha aqui, a BNCC não tem validade nacional. Ela tem, gente. Aqui, ó. Esse não aqui deixou errado também. É uma proposta curricular para os estados do norte do Brasil. A BNCC só é para o estado do norte do Brasil, não. A BNCC é para todos os estados brasileiros, tanto para as escolas públicas como para as escolas privadas, ok? Então, ela é normativa, precisa ser seguida, ela não é facultativa. O que é facultativo? Facultativo é aquilo que eu posso seguir ou não posso. Eu posso pegar a BNCC ou não, né? Mas não, ela precisa ser seguida e ela é normativa e ela vai... Todos os estados e municípios, todo o sistema da educação brasileira precisa estar com seu currículo, seus conteúdos atrelados à BNCC, ok? Vamos ver aqui, ó. A letra B, nossa alternativa, ok? E isso vai estar descrito aonde? Lá na página 7. Na página 7 da BNCC, vai estar dizendo justamente isso que a gente comentou, que a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais de todos os alunos, ok? Então, tudo que é normativo é obrigatório, tem que ser seguido. Entrando aqui na nossa questão número 9, para professor de educação infantil, pedagogo, a banca FUNCERN, ano de 2024. Vocês estão vendo que eu só estou trazendo questões atualizadas? Então, em primeira mão, vocês estão sabendo como as bancas estão
cobrando esses conteúdos agora, na atualidade, pessoal. Então, olha só, os eixos estruturantes ou de sustentação nas práticas pedagógicas da educação infantil expressos na BNCC. E aí é que você precisa saber quais são esses eixos estruturantes aí. O afetivo e o cuidar, o educar e o ensinar, que não tem pra onde correr, você tem que saber como está descrito na BNCC. A BNCC fala que os eixos estruturantes fala das interações e as brincadeiras. Olha só, esses são os eixos estruturantes da BNCC vinculada à educação infantil. Vamos ver? Ó, letra D. E onde que eu vou encontrar isso, professora? Eu deixei lindo, maravilhoso a página para você, que tem preguiça de procurar. Brincadeira. Página 25 aqui, ó. Na página 25 da BNCC está falando sobre os eixos estruturantes da interação. Na primeira etapa da educação básica e de acordo com os eixos estruturantes na educação infantil, interações e brincadeiras. Olha só. Então, indo para nossa questão de número 10 aqui, ó. Banca Fulcerne também, professor do ensino fundamental. Deixa eu colocar aqui no marca-texto. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo. Então, as bancas, olha só, para que você não esqueça, para que você não zere as questões aí, ela vai dizer que o documento de caráter normativo, isso quer dizer que é obrigatório, ok? Que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais ao desenvolvimento dos sujeitos ao longo das etapas e modalidades da educação básica, em conformidade com o que precetua o quê? Né? Então, a BNCC, ela está vinculada com o quê? Ela está vinculada com várias legislações, mas lá na BNCC, o que está escrito? Que ela vai estar vinculada de acordo com a LDB vigente, com as leis municipais e estaduais, Conselho Nacional de Educação, não. A BNCC, ela vai estar vinculada com o que precetua aí o nosso Plano Nacional de Educação. Aí, o nosso Plano Nacional de Educação. Por quê? O nosso Plano Nacional de Educação, ele é um planejamento estratégico, ele é o maior dos planejamentos. Então, para ser criados outros planejamentos, os das escolas, os dos professores, primeiro eu preciso entender o que está escrito lá no plano maior, que é o plano estratégico, que é o Plano Nacional de Educação. Foi a partir das metas do Plano Nacional de Educação que a BNCC foi criada. Né? Então, ela foi criada quando o Plano Nacional de Educação, na nossa aula anterior, lembra que a gente falou? Na nossa aula sobre o Plano Nacional de Educação, que a educação ela precisa ser universalizada, que a educação, ensino fundamental vai ser universalizada e tudo mais, né? Então, tudo isso, a BNCC, ela se vinculou, ela viu o que estava escrito no Plano Nacional de Educação lá, e por aí ela fez sua base nacional comum curricular. Ok? Vamos ver. Então, nosso gabarito ficou a letra A. E lá na página na página 7, aqui ó, lá na página 7, lá na introdução, olha como a introdução da BNCC cai muito em prova. Cai muito em prova, porque é a base, é para você entender o que é a BNCC, né? Ela é um documento de caráter normativo. Ela é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo. E aqui embaixo, ó, vamos ler aqui, ó. Essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua, olha, ela vai se embasar no Plano Nacional de Educação, na LDB e nas DCNs, né? Então, tudo isso ela vai se vincular aí, ok? E, professora, mas por que então? Então, a letra D devia estar certa também. Mas olha só, mas de acordo, em conformidade com a BNCC, o que está escrito lá na página 7, né, é exatamente isso, em conformidade com o que preceitua aí o Plano Nacional de Educação. E aí ele falou, a Lei de Diretriz de Educação Nacional vigente, não, aqui não, né? Então, isso daí que deixou errado, ok? Então, a nossa questão número 10 ficou com a letra A. Então, pessoal, olha só, não esqueçam de se inscrever, de entrar no grupo VIP aí,
aponte o celular para o QR Code na tela que está aparecendo aí, para que vocês possam entrar no grupo VIP da nossa mentoria individual. Isso mesmo, resolvemos fazer uma mentoria individual para que vocês tenham um acompanhamento personalizado comigo e com outros professores especialistas na área. Especialista em língua portuguesa, especialista em informática, legislação, conhecimentos pedagógicos, esse monte de disciplina que cai no seu edital. Então, você não vai ficar perdido, você vai ter um acompanhamento especial. Então, só quem vai fazer parte desse grupo VIP vai poder ter acesso ao desconto promocional aí, ok? São vagas limitadas, o grupo também, não, a gente vai ter uma quantidade de participantes aí que vocês depois não vão poder entrar posteriormente. Pessoal, essa daí foi a nossa aula de BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ok? Eu sou a professora Jennifer, professora de Legislação Educacional e Conhecimentos Pedagógicos, e estou aqui para somar na sua aprovação. Espero que vocês estejam aí na próxima aula com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e coloque o lembrete de todas as aulas. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau!